Filosofia é fácil e história também é fácil. Então, pessoal, vamos conversar sobre o período regencial. O que você vai perceber é que o período regencial ele já começa agitado, porque o primeiro reinado tinha sido um período de crise econômica. Era preciso resolver essa crise econômica para poder estabilizar o Brasil. E o governo regencial já nasceu com um problema. Não havia na Constituição como seria o funcionamento desse período regencial. Como seriam escolhidos os regentes? Qual é o mandato dos regentes? Qual é o poder dos regentes? Eles vão ter poder moderador? Então nada disso estava na Constituição. Por isso que a primeira regência é uma regência provisória. E aí você tem a criação da lei da regência, que vai dizer, os regentes serão eleitos do mesmo jeito que deputado, eleição indireta, em 2 turnos, o voto censitário, beleza. Os regentes eram eleitos para um mandato de 4 anos. E os regentes terão apenas poder executivo. Pronto. Agora está definido, a gente pode fazer a eleição para os regentes e se formar a regência trina provisória. Ciliano, mas a gente precisa ficar decorando o nome do povo, Carneiro Campos, Campos Vergueiro, Lime Silva? Não, não precisa. Porque o que você vai perceber é que durante o período regencial não importa quem são os regentes. Olha o que eu acabei de falar. Os regentes têm apenas o poder executivo. Isso quer dizer que eles não têm poderes absolutos. Os regentes vão ter que governar de acordo com as leis. Então o importante é saber qual é o grupo que vai ter a maioria na Câmara para elaborar as leis de acordo com seus interesses. E aí, pessoal, durante o período regencial nós temos essencialmente em 3 grupos, mas são 2 tendências políticas. Nós temos uma tendência liberal, que é aquele grupo político que defende uma maior autonomia para as províncias, e nós temos uma tendência conservadora, que são aqueles que defendem a centralização política. Como nós tínhamos passado 9 anos de primeiro reinado de governo centralizado, é óbvio que a esperança do Brasil será o liberalismo. Então o grupo de tendência liberal vai comandar o governo nesse primeiro momento, tendo a maioria na Câmara. É o que nós chamamos de avanço liberal. Ora, e a primeira coisa então que eles vão fazer é mudar a Constituição, estabelecendo agora uma lei dando autonomia para as províncias. Essa lei conhecida como o Ato Adicional de 1834. Além de criar as assembleias provinciais, as assembleias legislativas provinciais, o Ato Adicional ele também deixou o poder moderador e o Conselho de Estado, que eram exclusivos do rei, deixou em suspensão. No dia que tiver um novo imperador, o Conselho de Estado e o poder moderador voltam a ser utilizados. Uma outra coisa que também foi criada pelo ato adicional foi o município neutro. Uma vez que cada província vai ter a sua própria Assembleia Legislativa, o Rio de Janeiro não vai precisar porque já existia a Assembleia Nacional. Então o Rio de Janeiro vai ser agora município neutro. Pois bem, só que teve uma mudança significativa. O ato adicional, ele vai determinar que a regência que a Constituição determinava que era composta por 3 indivíduos, que era uma regência trina, a regência agora tornar-se-á uma regência una. Será apenas um regente. Então nós vamos precisar de uma nova eleição. E aí foi eleito o padre Feijó. O problema é que a regência do Feijó, que imaginava ter uma conciliação, ter um desenvolvimento, uma estabilidade, foi marcada também por crise. Porque o que vai acontecer? A crise econômica continuava. As províncias agora têm autonomia. Então, qual é a ilusão? Eu tenho autonomia, eu vou fazer a minha própria lei e vou sair da crise. Isso vai dar muito certo para uma província, como é o caso de São Paulo, Minas Gerais, que começaram a promover o desenvolvimento do café. Mas as províncias, por exemplo, como Ceará, como Bahia, as províncias nordestinas, as províncias do norte, que dependiam essencialmente do mercado externo, já que seus produtos principais, algodão e açúcar, são para exportação, essas províncias vão estar cada vez uma crise maior. Então, dessa forma, dentro do grupo ali da Câmara dos Deputados, nós vamos ter uma cisão de ideias. Tem um grupo a favor do ato adicional, que serão os progressistas.
Mas vai ter um grupo que vai ficar contrário ao ato adicional. Esse grupo nós vamos chamar de regressistas. Então veja que quando o Feijó assume, que você imagina que tudo vai dar certo, começa tudo muito bem. Porém, essa cisão dentro ali dos liberais acaba enfraquecendo o governo. E dessa forma, os conservadores passaram a ter a maioria da Câmara, uma vez que os regressistas se uniram aos conservadores. Eita, Ciliano, e aí como é que o Feijó vai governar? Não vai. Ninguém no universo governa sem a base legislativa. Então, a Câmara, que agora era de maioria conservadora, passa a fazer oposição ao Feijó. E assim, dessa forma, Feijó acaba renunciando. Assume o Araújo Lima. Araújo Lima, conservador. A Câmara, conservadora. Pois, se a regência trina permanente ficou conhecida como o avanço liberal, agora o governo de Araújo Lima vai ficar conhecido como o regresso conservador. E qual é a primeira coisa que os conservadores vão fazer, Ciliano? Centralizar o poder novamente. E aí eles mudam de novo a Constituição. A lei interpretativa do ato adicional, essa lei que foi então elaborada em 1840, ela promove uma nova centralização política, acabando com as assembleias legislativas provinciais. Aí você pergunta, Ciliano, liberal chegou no poder, conservador no poder, eles ficam brigando entre si. E como é que está a situação do povo? Cada vez pior. Porque a economia continua cada vez pior, as elites brigando pelos seus interesses particulares e o povo na peia. Por isso que o período regencial foi marcado por revoltas. Muitas revoltas. Veja que todas as revoltas começaram depois do ato adicional. O ato adicional é 1834. As revoltas começam a partir de 35. Então você teve cabanagem, sabinada, farroupilha, revolta dos malês, né? Balaiada. Você teve um bocado de revolta. E por que tinha essas revoltas? Simples. As revoltas aconteceram nas províncias pobres. Olha lá, Sabinada, Bahia. Cabanagem, Pará. Balaiada, Maranhão. Farroupilha, Rio Grande do Sul. Veja que nessas províncias que são mais pobres, eles estão passando por uma crise econômica e tem um grande problema. Eles não têm o apoio do governo central. Por isso que eles se revoltaram. Ah, Ciliano, então peraí. Quer dizer que todas essas revoltas eram fiéis ao Império? Exatamente. Foi aí que os liberais tiveram a ideia. Eles chamaram os conservadores para conversa e disseram assim, cara, nós somos da elite, vocês são da elite também. Enquanto os gatos brigam, os ratos fazem a festa. Vamos fazer o seguinte, vamos nos unir para garantir os nossos interesses. E aí, eles tiveram a ideia. Se todas as revoltas são fiéis ao Império, vamos trazer o Império de volta. Ciliano, mas como é que pode? O imperador só tem 14 anos de idade. Quando Dom Pedro foi embora, ele tinha 5 anos, 9 anos passados, ele agora está com 14. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a Constituição, vamos fazer uma nova lei. O golpe da maioridade. Nós vamos criar uma lei autorizando a maioridade de Dom Pedro II. E dessa forma, com apenas 14 aninhos, Dom Pedro de Alcântara tornar-se-á o imperador do Brasil, com o título Dom Pedro II, dando início aí ao segundo reinado. Mas isso é uma conversa para um outro dia. Tudo de bom, um grande abraço. Lembre-se, filosofia é fácil e história também é fácil. Valeu!